Pô, vou lá. Tudo bem? Não virei jacaré. Entendeu? Só uma tentativazinha aí, mas tô da hora. Não virei jacaré mesmo. É sinal que não é para virar jacaré. Certo? Vocês estão bem? Vencendo? Essa quarta, ela é especial porque eu tenho muito prazer, né? De estar com Cristo e saber que Ele está lutando por nós e fazendo maravilhas. Eu acho que você tem que sempre trazer na memória tudo que Ele já te fez, tudo que Ele te livrou. E se não tiver tão bom, você fala assim, onde eu errei, porque Ele não erra. Não é? Se por acaso a gente está seguindo exatamente aquilo que a gente começou, aí a coisa funciona. Por que eu estou falando isso? Eu queria que vocês ouvissem comigo. Nós estamos falando sobre aquela parte da segunda parte da libertação. Então eu quero que você fique bem atento para a segunda parte da libertação. Muito importante. Estou acertando aqui o texto para a gente poder conversar sobre isso. Tá? Vamos lá. Eu vou ler até, porque eu escrevi legalzinho para não perder o foco e dar umas voltas por ali e por cá, né? A segunda fase da libertação está sendo muito cobrado hoje. Então, por que isso acontece? Porque é um passo da igreja, né? Ela amadureceu e tal, e aí o diabo vai cobrar a sua posição com Deus. E essa posição, ela tem que ser cobrada, porque é a opção de Satanás que ele tem. Ele precisa cobrar. É a natureza dele, ele vai ficar no teu pé para cobrar se você realmente tem armas para lutar contra ele ou não. E, e na segunda fase da libertação, a gente fala assim que os que estão libertos não baixam sua guarda. Você tem que lembrar de onde você saiu sempre, como você começou, quem você era. E eu gravo de todos quando eles entraram na igreja, de alguns não, porque às vezes a gente não tem muito diálogo, mas a maioria eu sei de onde saiu, daquela vida. E eles lutaram, me obedeceram de acordo com a palavra, pelo tempo, e conseguiram sair daquele estágio. Aí depois a pessoa às vezes cresce um pouquinho, e aí é onde o diabo entra. Então nós vamos ler Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 14 até o 22. Apocalipse 3, 14 a 22. É horrível o óculos dar o reflexo aí, você não vê meu olho. Tô tentando mudar de ângulo assim, só se eu ficar assim o tempo todo, tá? Eu vou comprar um óculos anti-reflexo quando eu for trocar, porque é necessário. Embora eu espero que não precise mais dessas gravações nem lives, porque nós vamos estar juntos logo breve, assim como eu já tomei vacina, agora começa a tomar todo mundo vacina, está chegando em grande escala. Logo, logo teremos a primeira reunião para os vacinados, depois vão chegando os outros e vai estar tudo normal. Quem está vacinado não tem mais risco, né? Não sei, Deus sabe, né? Anseio por uma reunião presencial logo, vai dar certo. Olha o que fala em Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, escreve dois pontos. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Então falamos isso na libertação, tipo assim, quem às vezes eu pego algum papinho, como se a pessoa tivesse muito grande na libertação, seria o expert, são essas que caem, né? E estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
Nossa. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, diz o Senhor, para que te enriqueças, e roupas brancas, não a mentira, não uma roupa que esconde os erros, para que te vistas. Então é assim, ó, roupa encobre a sujeira quando ela é manchada, desenhada. Por que ela é manchada, desenhada? Para não aparecer a sujeira. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ao quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Assim como eu venci, igual ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então esse foi Apocalipse 3, 14 e 22. Então quando a gente fala na segunda parte da libertação, é isso que falamos, para manter a nossa armadura polida. Então a igreja, nós em particular, jamais devemos afrouxar nossa vigilância, como não deve esperar uma vida de segurança e paz terrena. A igreja somente baixará sua guarda quando estiver nos braços do Pai, na eternidade. Saibamos que tudo o que é bom nesta terra se torna alvo para tudo que é mal. Tudo, tudo, até a igreja. O que é bom só permanece assim pela constante vigilância, sem ouvirmos a Deus, sem nos mantermos em comunhão com Ele e a igreja e sua palavra. Nós, como igreja, corremos o risco de não percebermos que algo que julgamos bom ou certo pode ser um grande mal. Então funciona assim. Por que Paulo falou? Não é bom que deixe a congregação como é costume de alguns, porque está aqui a palavra. Então o que é bom permanece assim pela constante vigilância, sem ouvirmos a Deus, sem nos mantermos em comunhão com Ele e com a igreja e sua palavra. Nós, como igreja, corremos o risco de não percebermos que algo que julgamos bom ou certo pode se tornar um grande mal. O que resume isso? Enquanto você não estiver arraigado, conversando entre irmãos, está sempre em contato com os irmãos bons, porque tem irmão que atrapalha, né? Tem irmão que te derruba, não te levanta, né? Esses que Deus nos livra sempre. Mas você precisa estar vigilante, senão você cai. Você tem que entender que se você não tem comunhão estreita com a igreja, estreita, conversando, perguntando todo dia, se vir na cabeça, eu acho que assim é melhor. Conversa com o pastor, conversa com pessoas que estão ligadas na vitória, que estão ligadas em Cristo, não em movimentos e situações e vontades próprias, né? Então a igreja de Laodiceia então serve para nos advertir aí com relação ao que estamos meditando. Você tem que entender, parecia bom, mas não era. Repare que nessa igreja não existe nenhuma citação de doutrina estranha. Você está entendendo? Líder falso, uma ação clara aí de Satanás e tal. No entanto, Jesus disse, mas porque são apenas mornos. Mornos. Por que ele fala apenas mornos? Né? O morno seria indiferente. Essa palavra é boa. Mas essa também é. Mas não analisa a profundidade, né? Nem frios nem quentes. Vou logo vomitá-los da minha boca. No verso 16 está aí. O que Jesus está dizendo é que estavam complacentes. Complacentes. E não havia mais ardor, o amor à vontade de Deus. Aquele amor. Lembra de você no início da tua conversão, como você estava disposto. Todo dia você aparecia na igreja. No início da igreja a gente tinha reunião segunda, quarta, sexta e domingo. E sábado também. Todo sábado. Acho que era um sábado por mês que não tinha nada.
E lotava, sempre, sempre. Eu não mudei, tá? Eu não mudei. Pelo contrário, fiquei mais rigoroso. Agora nós estamos num patamar até acima, porque eu não tolero nem pensamento ruim, né? Então, falta o quê? Decaiu o teu amor? É porque isso é vontade própria, eu não posso amar por você, né? Não posso amar a palavra por você, não posso amar a obra por você. Não, quem está aqui hoje não merecia ouvir essa palavra. Porque vocês estão aqui ouvindo. Então vocês estão acima porque vocês têm amor e a vontade de estar junto. A gente simplesmente não está podendo estar junto, mas vocês estão através de um vídeo, mas estão. Isso serve para você meditar sempre. Então, imagina, então, os que não vigiam a palavra, escutam e caem em palavras quase do Evangelho, mas com contexto de doutrinas erradas, né? Estou publicando aí, tem alguns pregadores aí, umas palavras de líderes heréticos ao extremo. Ninguém investiga a vida para publicar as coisas. Isso está me doendo. E não sabem da vida dele. Não sabem. E todo o contexto, né, depois da doutrina que ele prega. Qualquer palavra da Bíblia é boa, seja por quem for falada. Só que dependendo do contexto que ele usa, só do trechinho, né, ele muda totalmente a história da palavra. Você tem que ficar muito esperto, né? Tem consequência, povo. Pode te abalar, te tirar do foco. Para quê? Para o Satanás aos poucos te destruir, né? Então essas palavras de líderes, você toma cuidado, porque você não conhece a vida deles, tá? Conheço de alguns, mas vocês não acreditam em mim. Então eu não posso fazer nada, né? Eu falo, não fica ouvindo palavras que vocês vão se lascar. Já teve pessoas que se lascou, tá? E bastante, não pouco. Só que hoje fica perdido, descobriu que estava errado, mas depois fica com vergonha, né? Então nós entendemos a mensagem de Jesus às igrejas no livro do Apocalipse como um nível de espiritualidade, um compromisso e serviço do povo de Deus ao longo dos séculos aí da sua existência sobre a Terra, né? Então o período que aconteceu lá ao de Laodiceia foi a época dos grandes avivamentos, né? A mesma coisa que aconteceu na década de 50 aqui, e foi no tempo de Filadélfia, né, da igreja de Filadélfia. Então, no período dos grandes avivamentos, muitas pessoas se converteram a Jesus, integrando-se à igreja, né? E esta, por sua vez, se tornou um instrumento divino para transformar o que era mal em bom. Com um número crescente de pessoas se integrando à igreja, as ofertas financeiras aumentaram, pois a causa era boa e o dinheiro era bom para o sustento de ministros, como para a pregação do evangelho. Houve até uma grande expansão nesse período, foi grande. A igreja se doava todinha, né? Quem tinha grandes finanças doavam grandes finanças. Então houve um grande avivamento, diferente do que está acontecendo hoje em dia, que a igreja é matemática. Ela não dá o dinheiro como deve, ela dá o dízimo, que é obrigado, porque senão Deus tira o resto. Eles que pensam, né? E não contribuem com o coração. Isso é pior, porque começa a decadência do povo, né? Você pode ver uma época que quase são poucas pessoas da igreja aí que estão desempregadas, né? E passando por algum momento difícil, mas os outros vão aumentar a sua contribuição de prosperidade, né? Então a gente vê que a nossa igreja está afetada também. Ela está mal espiritualmente. Então o período de Laodiceia surge logo após a Filadélfia, ou seja, após a era dos grandes avivamentos. Então eu creio que nós estamos vivendo um período que é representado pela igreja de Laodiceia no livro do Apocalipse. O que percebemos nas igrejas atuais não é se Deus está ativo ou não, mas se estamos tendo mais recurso financeiro, ou alegria para viver muito próximo do mundo, não? E não estamos sendo incomodados por algo, né? O Evangelho da Supergraça, por exemplo. Se você entende, quando a igreja começa a se aproximar muito do mundo e não ligar para muita coisa, muito detalhe, tudo tá bom, eu não preciso de nada errado, tá tudo certo, começo do fim. Começo do fim. E muita gente acha que
está tão superior que pode fazer qualquer coisa que não vai ter problema nenhum, né? Então eles esquecem do que Paulo falou, que nós somos livres, sim, podemos fazer qualquer coisa, mas tem muita coisa que não nos convém porque vai ter uma consequência. Em toda parte, o que ouvimos uma mensagem acerca de prosperidade financeira, isso é nas igrejas apelativa, né? Em outras, a emoção ao extremo, sem se preocupar com a vida, que é o caso dos worship da vida que o Tiago falou, né? Transformando o povo tudo em religioso, né? Que não examina as escrituras, né? Se torna que nem um time de futebol, tudo alegre, porque estamos ganhando, não sabe o futuro, né? Tudo é passageiro, né? E se você ganha, você está bem, você está contente. É tão boa a igreja que vem gente do mundo, como não tem que mudar nada, eles ficam no mundo, dentro da igreja. E acontece. E tem gente que está caindo nessa, né? Saindo de uma igreja verdadeira para ir para uma igreja mundana, que o worship, a emoção é a mais principal, né? E eu sei que eu tento falar isso muitas vezes, vocês viram Fonseca também falando. Então a riqueza tem se tornado mais importante do que ter Deus experimentalmente, né? Em algumas igrejas, então, tanto líderes para os que frequentam as igrejas, a emoção tem que ser principal. Se eu não sentir, não vai adiantar nada, mas pela razão ninguém quer obedecer. Então Jesus disse assim: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta. É Mateus 16, 26, isso aí, tá? Isto acontece até quando tentamos salvar alguém e esquecer de manter o nosso propósito. Tem muita gente pregando o evangelho. Você já viu bêbado pregando? Prega muito. Bêbado, drogado. Você vai lá na rua, pega um mendigo, fala alguma coisa da Bíblia, ele vai te falar todos os livros da Bíblia, onde está tal coisa. Está chorando, fala que está em prova, mas está bem. Então, fazer o quê? Então nós ganhamos do grande período dos avivamentos, né? Princípios de compromissos espirituais, de adoração, de serviço, mas a gente prefere em nossa época somente administrar nosso ego, seria o nosso prazer, né? O que nós gostamos, né? E a quantidade numérica para fins de riqueza. Ter uma grande igreja, ou então grandes amigos, né? Nós estamos perdendo a ação da vida verdadeira. E a riqueza não pode comprá-la. Está em Apocalipse 3, 17 e 18. Portanto, o que deveria ser bom se tornou um grande mal devido à ganância e prazer. O homem sai mais sadio dentro de si. O homem mais sadio dentro de si possui bactérias letais suficientes para matá-lo. Por exemplo, eu agora tenho o vírus da coronavírus dentro de mim, certo? Exceto por uma coisa: a capacidade do organismo humano a resistir a essas bactérias, que é para isso que foi implantado um vírus em mim. Para falar assim, ó, esse é teu inimigo. Mostrou para o meu corpo e eu comecei a estudar o corpo, né? Para fazer uma barreira para ele. Então, essa luta de resistência do vírus vai dia e noite, sendo pelo dia e pela noite, contra os inimigos internos, né? Então eu faço uso do princípio contido nas palavras de Jesus, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, 36. Então nós temos que entender que dentro da nossa casa espiritual tem muita luta. Então há coisas dentro de nós e da igreja que não nos parece representar um grande perigo. E só a obediência a de Jesus, que elas são reveladas e com força que Ele dá e quem pode ser a quem pode ser resistidas, né? Então o corpo humano pode combater os seus inimigos mesmo durante o sono, mas a igreja não. Nós como igreja, então, a gente precisa estar bem desperto e decididos para sermos vencedores nessa vida. Então Paulo, lá que diz, né, desperta, ó tu que dormes, né, levanta-te, né, dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá sobre ti. Então, como nós podemos nos levantar dos mortos, né, se estamos quase separados de Deus pelo pecado da indiferença? Certo? Você está indiferente? Né? Apocalipse 3,16.
estamos com visões que não provém do reino e já estamos crendo nelas, sabe? Tem muita coisa que ainda está influenciando nossa igreja, doutrinas de demônios, e entra, só que a gente vai discernindo aos poucos, né? Mas se você ficar desatento, você digere isso. Deus avisa e não acreditamos. Nós só conseguimos isso pelo poder daquele que morreu, ressuscitou e que pode levantar o que está caído ou afastado de Deus quando Ele quer. Né? Quando Ele quer, não. Quando Deus quer, não. Quando a pessoa quer. Tá? Então é Apocalipse 3, gente. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Ao vencedor darei de sentar comigo em meu trono. Olha que importância agora. Assim como eu também venci. Quem está falando? Cristo. E sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. Se você entende isso, povo, entenda. Entenda de uma maneira verdadeira agora. Você tem que não só ler a Bíblia, povo. Você teria que meditar na palavra todo santo dia para saber se não estão te ensinando coisa errada, né? Para saber se eu não estou falando coisa errada. Então na Bíblia você tem lá tudo, tudo. E esse tudo é tudo. Eu creio que você pode analisar, mas só que se você só ler a Bíblia, você não vai aprender nada. Não adianta ler a Bíblia. Você precisa viver a Bíblia. Aí você pode decidir as coisas. Enquanto você não estiver vivendo a palavra, você não pode julgar nada. Você está entendendo? Primeira coisa, viver a palavra. O que eu falei até hoje, o que a Bíblia falou até hoje. Se você estiver vivendo toda a palavra, toda, pastor, é difícil. Toda tem que viver. E se a gente estiver fora, vão nos corrigir. Aí nós poderemos julgar até os anjos. Você está entendendo? Então eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você seja próspero. Que você seja uma pessoa diferente. Que o amor de Deus te cubra. Né? Sexta-feira nós teremos aquela oração abençoada. E eu quero que você esteja. Talvez vai mudar teu rumo. Uma palavra pode mudar teu rumo. E essa palavra vai ser forte na sexta-feira. Né? E quero que você esteja lá. Tá? Sábado. De vez em quando tem alguma atividade. Estudos, tem quase todo dia. Veja no grupo, entra. Vamos analisar a palavra. O estudo do Rogério segunda foi muito bom, eu entrei. Não entrei no Danielzão. Mas eu entrei no estudo e tá um assunto interessante e profundo. Cada um fala o que entende e depois lê a palavra de novo e vamos entender o correto. Não é nem assim, assado. É assim que funciona o estudo. É para a gente mastigar a palavra e engolir com gostosura. Né? Um bom almoço, um bom banquete na palavra. Então eu quero que você seja forte e vença. Amém? Deus te abençoe e te guarde, sobre ti resplandeça o rosto do Senhor. O que é isso? Que você se pareça com Cristo. Está entendendo? Que você se pareça com Cristo, resista, assim como eu também venci, está escrito em Apocalipse 3, 21. Assim como eu também venci. Então não fala que é impossível chegar à ordem de Cristo. Talvez você está fraco. Você precisa de ajuda? Peça. E Ele te dará em grande maneira. E peça para mim. O que eu puder fazer, eu peço para um líder dos estudos, ou peça para o Edson, peça para pessoas que estão de acordo com você. Tem muitas pessoas que acontecem as coisas, eu nem fico sabendo, porque não tem comunhão comigo. Como que você pode ser da igreja e não ter comunhão com o teu pastor? Eu tenho um WhatsApp que você pode falar 24 horas por dia. Eu estarei pronto para resolver e para estar contigo. Então, por favor, conversa. Deus te abençoe e te guarde. Amém?